Olá, sou a professora Patrícia Fontes. Estou de volta para retomarmos nossas conversas sobre a saúde mental e o processo de aprendizagem. É interessante pensar que quando a gente fala de aprendizagem, geralmente a gente se detém aos aspectos que estão relacionados ao conteúdo. Mas quando a gente pensa em desenvolvimento global do estudante com deficiência, a gente precisa pensar no bem-estar. Então, só retomando o que a gente conversou nos nossos encontros anteriores, lembra que nós falamos em relação à forma como a gente externaliza o conhecimento, a forma como a gente internaliza o conhecimento. Isso tem muito a ver com o nosso estado de bem-estar, como a gente se sente. Então, vamos relembrar um pouquinho. Quando a gente fala de emoção positiva, a gente internaliza baseado na aceitação, na interação, na participação, no bom humor, na manutenção do foco. Quando a gente fala de externalizar no viés das emoções positivas, a gente fala de aceitação, a gente fala de interação, a gente fala de respostas produtivas. Então, o que a gente pode pensar, o que a gente pode concluir? Que o nosso estado de saúde mental, o nosso estado de bem-estar, interfere sim muito no nosso processo de aprendizagem, na nossa aquisição dos conteúdos, no nosso desenvolvimento de habilidades importantes para que a gente possa construir outras competências mais complexas. Vamos começar? Então, por que é importante a gente pensar em competências propiciadoras de bem-estar? Né? A gente tem várias emoções, a gente tem vários estados comportamentais que fazem a gente aderir ou não ao que está sendo proposto, no nosso processo de aprendizagem. Então, quais as competências que são indispensáveis para que a gente possa se manter no processo de aprendizagem e para que a gente possa se sentir bem aprendendo? A gente precisa aprender, a gente precisa se desenvolver, mas é interessante a forma como a gente interage com o que está sendo proposto. É interessante como a gente está se sentindo, realizando e fazendo o que está sendo proposto. Né? E aí a gente pensa na maneira que o estudante vai interagir quando você oferece uma atividade, a resposta que ele vai dar quando você propõe um desafio. E é importante a gente pensar em entusiasmo. Né? Se a gente entende que o estudante está num ritmo que se configura no entusiasmo, ele vai estar muito mais receptivo para iniciar uma atividade, permanecer na atividade e concluir. Então, a gente pensa na curiosidade. Será que as atividades que eu estou propondo, as estratégias que eu estou desenvolvendo, elas estão despertando a curiosidade nesse estudante? Né? O estudante já tem necessidades muito específicas, ele já tem singularidades. E aí a gente precisa pensar em que medida essa curiosidade vai fazer com que ele se engaje na atividade, vai fazer com que ele se mantenha presente no que está sendo proposto. E aí a gente está trabalhando com cognição, não é? Cognição é memória, atenção e manutenção do foco. E esse autocontrole, né? A gente entende que para você ter uma relação produtiva com qualquer atividade que você faz, a gente precisa se controlar, a gente precisa ter um manejo do nosso comportamento. Então, precisamos sim ficar atento à maneira como esse estudante está interagindo com o que está sendo oferecido para ele no dia a dia, quer seja no ambiente da sala de recursos ou na sala regular. Determinação. Ora, toda atividade que a gente faz, toda atividade que a gente se propõe a fazer, existe nela um grau de dificuldade, né? Existem fases, momentos e características na atividade que exigem da gente uma entrega. E aí, quando você pensa em começar e concluir uma atividade, a gente pensa que a pessoa que está envolvida e que está realizando precisa de uma determinação para se manter fazendo e para se manter interagindo. Então, será que as atividades que você está propondo, elas estão possibilitando desenvolver uma habilidade que se configura na determinação? Então, quando a gente vai selecionar atividade, selecionar recursos para o estudante que tem deficiência, a gente precisa considerar que essas competências são importantes porque elas estão diretamente relacionadas com a forma que ele está se sentindo, seja no ambiente e a forma como ele está se sentindo fazendo. E a sociabilidade. Ora, a gente pensa assim,
Eu estou num ambiente de interação, eu aprendo a partir da interação com o outro. Eu aprendo a partir da interação com o material que está sendo disponibilizado. Isso tem a ver com sociabilidade. Isso tem a ver com interação. Então, percebam que a gente tem um conjunto de competências que são indispensáveis para o processo de aquisição, para o processo de desenvolvimento, para o processo de aprendizagem, mas elas estão diretamente relacionadas com o bem-estar, né? Com a forma como eu me sinto. E aí, quais são os impactos, né, desse conjunto de habilidades importantes, né? Qual é a repercussão que essas habilidades, que essas sensações, elas trazem no dia a dia para o processo de aprendizagem? Quando a gente pensa em aprender, a gente pensa numa sistemática, a gente pensa num ambiente. E aí a gente percebe que quando se configura no viés do bem-estar, a gente tem um ambiente favorável, né? Um ambiente favorável à aprendizagem. É um ambiente que contempla cognição, organização e como a gente se sente fazendo. E isso melhora os resultados em relação à escolarização. Aí você pensa, ora, eu estou na escola, eu preciso desenvolver competências e habilidades, mas eu tenho uma matriz curricular. Eu preciso aprender novos conceitos, além de me desenvolver, né? Além de propiciar o desenvolvimento do estudante. E aí a gente tem, perceptivelmente, uma melhora nesses resultados, quando a gente entende que o estudante precisa se sentir bem no processo de aprendizagem, no seu processo de desenvolvimento global. Outra coisa que é importante, quando a gente fala de bem-estar, é o desenvolvimento integral. Lembram que lá atrás a gente falou da configuração da escola integral? A escola integral, vamos lembrar, é aquela escola que presta atenção, que trabalha, que contempla os aspectos relacionados ao socioemocional e a questão cognitiva. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento integral, a gente está pensando na percepção da diferença, né? Então, a gente contempla a diferença do outro no nosso fazer, enquanto profissional, e a gente possibilita que a pessoa que está sendo mediatizada, ela consiga também se perceber a sua diferença, nas suas possibilidades, no que ela consegue construir e realizar. A participação e a atuação. Ora, se eu me sinto bem no ambiente, se eu me sinto bem interagindo com uma configuração de profissional, obviamente que a minha participação e a minha atuação vai ser muito mais significativa. E as respostas e os ganhos vão aparecer no meu processo de desenvolvimento. Lembrem que quando a gente fala de desenvolvimento da pessoa com deficiência, do estudante com deficiência, um dos aspectos que a gente sempre contempla, que a gente sempre fala, é a questão da autonomia. Então, a conquista da autonomia, ela está diretamente relacionada com a forma como eu me sinto. Então, bem-estar é um aspecto propiciador de autonomia. Aquela autonomia que a gente acredita, que a gente preza e que a gente busca quando a gente constrói estratégias de desenvolvimento, estratégias pedagógicas que respeitam a individualidade de cada um. Na promoção da equidade, né? Então, quando a gente respeita o bem-estar, quando a gente percebe como o estudante se sente e quando a gente percebe como o ambiente escolar, como o ambiente de aprendizagem todo se organiza no sentido de bem-estar, a gente está promovendo de verdade um diálogo, né? A percepção das necessidades, as necessidades do outro. Né? A gente envolve as famílias de uma forma muito mais significativa, porque um dos grandes desafios que a gente tem na educação inclusiva é a comunicação com a família. Então, se a gente fala de bem-estar, a gente entende que essa comunicação com a família, que é uma comunicação extra-escola, ela vai acontecer de uma forma muito mais significativa. E aí a gente tem algo muito importante também, que é perceber as carências do estudante, é perceber o que ele quer. Não é? Na verdade, quando a gente planeja uma ação, muitas vezes a gente não considera o que o estudante deseja, o que ele quer. E ele se comunica e ele evidencia para a gente. Quando a gente fala de tudo isso, quando a gente fala de bem-estar no ambiente de aprendizagem, a gente está falando de um processo de mudança cultural. Ora, o ambiente escolar
a sala de recursos, a sala regular, é um ambiente de aprendizagem? É sim. É um ambiente de desenvolvimento de habilidades e competências? Claro que é, sem dúvida alguma. Mas a gente, dificilmente a gente traz esse conceito, essa ideia de saúde e de bem-estar para esses ambientes. Geralmente a gente foca na aprendizagem, no ganho de conhecimento, na aquisição de conhecimento e transformação também de conhecimento. E aí a gente está falando de uma mudança que vai além da escola. Uma mudança que está relacionada com o desenvolvimento de uma cultura de paz, de uma cultura de bem-estar. Vocês, é uma atividade e que a gente pode contemplar os ganhos relacionados às questões pedagógicas, que a gente pode contemplar as preferências do estudante, que a gente pode contemplar a segurança e a confiança que precisa existir durante todo esse processo. E aí a gente vai fazer com que esse estudante permaneça, se sinta fazendo parte, que ele persista e que ele entenda a atividade como algo que vai além só dos ganhos relacionados aos conhecimentos. Então, é uma atividade muito simples, né, que todos nós estamos muito familiarizados com ela, uma atividade que propicia trabalhar percepção, atenção, concentração, conceituar elementos que estão evidentes ali, o gato e a borboleta, e é uma atividade que a gente pode trabalhar a apropriação do sistema de escrita alfabética, se for o caso, e se o estudante permitir, estiver nesse nível de construção cognitiva, mas é uma atividade que é propiciadora de bem-estar, né? É uma atividade que pode agregar muitos elementos prazerosos, música, filme, brincadeiras, desenhos, dobraduras. Então, a gente tem várias oportunidades de aprendizagem e várias possibilidades de adequação numa atividade como essa, e a gente vai estar contemplando de forma muito ampliada a questão do se sentir, né? Do se perceber, do fazer e de estar bem no seu processo de aprendizagem. Então, chegamos ao fim da nossa conversa de hoje. Amanhã nós vamos continuar dentro dessa temática de saúde mental e aprendizagem, só que a gente vai falar quem é que deve promover, de quem é essa responsabilidade de promover essas competências que geram bem-estar. Então, a gente falou do quanto elas são importantes, a gente falou do que precisa ser percebido, mas quem é que vai fazer isso, né? De quem é essa demanda tão importante? Então, espero vocês amanhã para a gente continuar essa conversa muito produtiva, que eu tenho certeza que bem-estar é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Tchau, tchau. Até amanhã.